Olá, tutor apaixonado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pet Prato. Você já sabe que aqui é o canal da alimentação natural e do bem-estar do seu pet. O vídeo de hoje é caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amparo, eu sou nutricionista. Durante muitos anos eu tive 2 cachorrinhos Dachshund e eu alimentei eles com alimentação natural. Depois que eu conheci isso, virou a minha paixão. E aí, junto com a doutora Fernanda Figueiredo, a gente formou o Pet Prato para levar essa maravilhosidade que é a alimentação natural para o maior número de tutores possível. A gente já tem mais de 200 alunos no nosso curso que estão fazendo seus cãezinhos felizes e a gente quer que você também faça parte do clube de tutores apaixonados. Bom, hoje eu tô aqui na nossa Pet Kitchen para responder as principais dúvidas que a gente recebe lá na caixinha de perguntas do Instagram. Aproveitando, minha gente, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, que todo dia tem conteúdo de valor para você ser um tutor apaixonado. Bom, deixa eu ligar aqui, olha, nossa primeira, assim, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que mais aparece no nosso Instagram é: meu cachorro agora parece um morto de fome, isso é normal? Bom, a gente até já fez esse comentário em algum vídeo que a gente já lançou aqui. E o que acontece? É normal, tá? E não interprete que o seu cão está morto de fome, porque não é. Ele simplesmente vai demonstrar mais interesse na alimentação natural. Por quê? Porque ele vai ter mais estímulos sensoriais com essa alimentação. Ele vai sentir diferentes olfatos e diferentes cheiros, né? E o olfato dele vai ficar mais estimulado. Então isso realmente vai dar uma alegria, né? O seu cão, ele vai demonstrar mais interesse na alimentação. Além dele ter esse estímulo olfativo, ele também vai ter um estímulo do paladar. Ele vai sentir diferentes sabores. Então, conforme você vai oferecendo alimentação natural para o seu cão, ele vai realmente entendendo que aquela alimentação tem sabores diferentes. Diferentíssimo, totalmente oposto da ração industrializada, que tem sempre o mesmo sabor. A não ser que você dê realmente produtos diferentes, né, dia a dia, mas a variação de sabor na ração industrializada é muito pequena, né? Geralmente eles todos têm o mesmo cheiro, o mesmo gosto. E não é que o cão não se interesse, é claro que a fome faz ele se movimentar até a ração e comer, evidentemente. Mas a ração natural vai ter esse up, né, no estímulo sensorial do seu cão. E óbvio, né, até tudo isso chegar num nível de equilíbrio, nos primeiros tempos de AN realmente muitos tutores relatam isso, né? Parece assim, quando você chega com a tigelinha de comida, eles têm assim, sabe, uma reação mega fenomenal e demonstram muito interesse pelo alimento. Mas esse interesse não é fome. Esse interesse é realmente toda essa hiperestimulação sensorial que só a alimentação natural pode proporcionar. Fique tranquilo, seu cão não está com fome, ok? Bom, a segunda pergunta mais comum: meu cão bebe menos água? Isso é uma coisa que é uma pergunta que vem assim revestida de muita preocupação. Pode parecer que o seu cão está se hidratando menos. Entretanto, esse é um dos grandes benefícios da alimentação natural. O alimento, ele já tem realmente um conteúdo de água. E aí, é óbvio que o cão já vai estar hidratado via alimento e ele vai buscar complementar essa hidratação lá no potinho de água com menos frequência e numa quantidade menor. Então, existem cães, por exemplo, também que têm o hábito de pedir para ir beber água no banheiro, né, na torneira do banheiro. Gato também costuma fazer muito isso.
Mas a partir do momento que você está oferecendo para o seu cão um alimento natural que tem um conteúdo de água, ele vai ter menos sensação de sede. Isso também é normal, também é esperado e não provoca, não causa nenhum prejuízo para o seu animal. Muito pelo contrário, tá? Isso é uma grandíssima vantagem da alimentação natural para o seu cãozinho, beleza? Vai fazer o rim funcionar melhor, vai fazer o sangue ter uma qualidade melhor, porque ele realmente, no fundo, bebe menos água, porém está mais hidratado. Deu para entender a diferença? Tá tudo certo, gente, tudo bem certinho mesmo. A próxima pergunta, que não quer calar, tá? Eu coloquei aqui, parece que meu cão está mais agitado. Isso também é um ponto bastante comum. Vários tutores colocam, né, que agora parece que meu cachorro corre mais, parece que meu cachorro late mais, parece que meu cachorro realmente tá nervoso, né? Essa é uma interpretação errônea do comportamento do cão. O que ele tá, na verdade, é mais feliz. Então, o que tá acontecendo com ele, tá? E isso é muito mais evidente nos primeiros tempos, tá? A partir do momento que a gente faz a transição da alimentação direitinho, da seca para natural, e aí os primeiros 2, 3 meses, muitas vezes, né? O cão, ele tá recebendo uma quantidade diferente de nutrientes. Não vou dizer nem maior e nem menor, né? A ideia é que a gente dê para ele exatamente o que ele precisa, e isso já foi calculado aí por especialistas. E para saber como fazer essa alimentação equilibrada, fazer os cálculos direitinho, é só você acessar os nossos materiais. Você pode fazer o nosso curso de alimentação natural ou comprar o nosso e-book, onde está tudo explicadinho, tintim por tintim, para você também oferecer para o seu cão este que é o melhor modo de alimentá-lo desde sempre. Mas voltando ao nosso cãozinho agitado, tá? Ele está mais feliz, ele não está nervoso. Principalmente no momento da alimentação, é muito comum, né, o tutor perceber que o cachorro pula. A gente falou aqui na primeira pergunta, né, que parece que ele está morto de fome. Não, ele realmente está mostrando alegria e felicidade quando ele está recebendo alimentação natural, porque ele está recebendo mais estímulos sensoriais através dessa alimentação, e obviamente que isso vai ser demonstrado com o corpo, tá? Ele vai latir mais, né? Se isso começar a incomodar, a gente vai ter outras medidas. Você não vai cancelar a alimentação natural, tá? Você vai entrar com medidas de adestramento, com orientações, sempre com muita calma e sabendo que isso é um tempo, isso é um momento do seu cão, né? Isso tudo vai se estabilizar e ele vai voltar à personalidade que ele tinha em pouco tempo. Tá? Na nossa experiência, a gente não teve cães mais agitados por mais de 2, 3 meses, com certeza, tá? E a manifestação dessa alegria, ela se dá muito mais com corridas, né, com exercícios, do que com barulho, com latir, né? Outra coisa também é que, como a alimentação natural tem um teor de fibras e de água mais interessante, né, pro metabolismo do seu cão, então o intestino dele passa a funcionar de uma forma diferente. E aí você pode perceber que ele está evacuando menos, então ele vai fazer um volume menor de fezes, e essas fezes vão ter um cheiro diferente. E o intestino, gente, ele está totalmente relacionado ao humor. Tá? A gente não é à toa assim que quando as pessoas estão com o intestino preso, elas falam que estão, quando elas estão mal-humoradas, elas falam que estão enfesadas, né? Porque quando o intestino está preso, o humor fica também um pouco bloqueado, tá? Com o cachorro é a mesma coisa. Então, se ele começou a ter alterações no intestino, isso também vai se manifestar no humor, no comportamento dele. E ele, na verdade, está mais feliz. Então, não fique preocupado, seu cão não está ficando nervoso, ele não está assim irritado com essa nova forma de se alimentar, muito pelo contrário, ele está bem feliz, viu? Olha, te garanto, os rabinhos abanando,
Os rabinhos abanando dizem tudo, beleza? Vamos lá, mais uma pergunta que eu coloquei foi aqui, na verdade. Bom, agora ele come demais. Isso é uma colocação muito parecida com a nossa primeira pergunta, né? Que muita gente fala assim, agora meu cachorro tá morto de fome. Então, ele tá sendo mais estimulado, né? É uma comida mais palatável, é uma comida diferenciada, que tem cheiros diferentes, que tem sabores diferentes, né? É uma comida que ele tem que mastigar com diferentes texturas, então tudo isso dá um certo estímulo a mais para ele comer, tá? Ele vai demonstrar isso querendo mais. Agora, ele não está morto de fome, ele não está, não virou um saco vazio, né? Ele realmente está feliz comendo uma comida mais palatável. A gente precisa ajustar as quantidades, tá? Do que a gente oferece para o tamanho do cão. O tamanho, a raça, tudo isso está explicadinho lá no nosso material. E se você quiser saber com detalhes, basta pegar lá e realmente seguir o que está lá na tabela, porque já foi desenvolvido por vários profissionais especialistas na área. Quando esse animalzinho tá, né, parece que tá naquela insatisfação que ele não consegue, né, ele não consegue parar de comer de tão feliz que ele tá sempre pedindo, pode ser que a gente precise entrar com um petisco educativo e pode ser que a gente precise reorganizar o tamanho da porção e muitas vezes até modificar o potinho onde ele come, né? Fazer um potinho que ofereça mais dificuldade para ele alcançar a quantidade total de comida. Isso tudo é uma questão muito individual, tá? Então, se acontecer com o seu cãozinho, o ideal é conversar com a doutora Fernanda, que é a nossa veterinária, e ela vai conseguir, junto com você, entender o que está acontecendo com o seu cãozinho em particular. Mas na minha experiência com alimentação natural para cães, eu tive nesses mais de 10 anos 1 ou 2 casos assim que a gente teve que fazer adestramento ou alguma adaptação específica. Em geral, no primeiro mês, no segundo mês, o cãozinho vai se adaptar a essa nova forma de se alimentar e tudo vai ficar bem e toda e qualquer possível alteração de comportamento vai voltar ao normal. O importante, gente, muito importante, é que o tutor se mantenha bastante tranquilo, porque o nosso mood, né, a nossa maneira de pensar, de sentir em relação à alimentação natural faz muita diferença para o nosso cão. Então, se a gente está ansioso, se a gente está preocupado, se a gente não está seguro do que a gente está oferecendo para o nosso animal, isso vai deixá-los também na mesma vibração, né? Ele vai perceber e ele vai demonstrar do jeitinho dele essa mesma vibração. Então, é importante que antes de começar a alimentação natural, você tenha muita certeza, né, de que isso cabe na sua rotina, você tenha certeza de que isso é realmente o melhor para o seu animalzinho e tudo vai dar certo, entendeu? Tudo vai acontecer na paz e na tranquilidade, que esse é o aspecto mais importante que a gente sempre quer, né, transmitir para vocês. A alimentação natural, ela tem que vir como uma solução para a sua vida, ela tem que vir como uma coisa boa para você e para o seu cãozinho. Então, procurem manter a calma, a paz, a tranquilidade e tudo vai ficar bem, tá? Vamos lá para a nossa última pergunta de hoje, né? Uma pergunta que também é bastante comum lá no Instagram e uma pergunta que a gente responde assim com muita propriedade lá no nosso curso. Quanto tempo eu posso deixar a Anne no congelador? Gente, muitos aspectos estão relacionados aí nesse tempo de congelamento. O que a gente recomenda é que você prepare a alimentação do seu cãozinho com o espaço que é disponível para ele lá no seu congelador. Então, se você tem, por exemplo, um cãozinho pequenininho, que você vai fazer refeições pequenas e você pode deixar a Anne para um mês
preparada lá, não vai interferir na sua rotina de uso do seu congelador, ótimo. 1 mês tá perfeito. Ah, você tem um cão muito grande, você tem que fazer marmitas maiores e aí não tem espaço para 1 mês de comida. Tem gente que tem que fazer marmita para 1 semana, né? Quem tem um labrador, por exemplo, um cão aí que tem mais de 15 quilos, muitas vezes não tem espaço no freezer para deixar mais do que 1 semana de alimento congelado, pronto, pré-preparado, né? Então a primeira coisa para responder o tempo de congelador é você avaliar a sua rotina, seu congelador, seu espaço em relação ao tamanho da marmita do cãozinho que você tem, tá? Segunda coisa é a gente pensar independente disso, né? Vamos supor, né, que você é um felizardo aí, que você tem um freezer só para alimentação do seu pet. Eu acho que o ideal mesmo, tá? Como a gente está falando de uma marmita que tem diferentes tipos de alimentos, então a gente tem carne, a gente tem vísceras, a gente tem carboidratos, né? E a gente tem aí vegetais, são alimentos que têm características diferentes, níveis de contaminação diferentes, tempos de cozimento diferentes. Então eu diria que o prazo máximo de validade para a AN eu daria 2 meses, 60 dias. Então o que você fizer hoje, deixe no máximo mais 60 dias congelado, tá? E, além de tudo, mais importante até do que o tempo de validade máxima no freezer é a maneira como você descongela. Então, o ideal dos mundos é você tirar a marmitinha do freezer, deixar na geladeira, aí vai fazer o descongelamento completo e aí você vai pura e simplesmente fazer um aquecimento rapidíssimo na panela. A gente não recomenda o uso de micro-ondas. Você vai fazer aquela simples retirada do frio da geladeira para não oferecer aquela comida gelada para o seu cão, tá? A comida gelada ela pode não ser atrativa porque os aromas não ficam tão evidentes, tá? E nem os sabores. Então o cão tende a recusar. E não deixe também a alimentação para aquecer em temperatura ambiente, porque a gente está falando de carnes e vísceras mal passados e a gente tem aí um risco grande de contaminação na temperatura ambiente, tá? Eu diria aí que o máximo de temperatura ambiente por volta de 30 minutos já tá bem legal. Por mais que os cães tenham condições, né, os cães e os gatos, eles têm uma condição de microbiota bucal, de microbiota intestinal, olha, eles comem coisas assim podres, mas a gente não vai ficar oferecendo isso para eles todos os dias, né? Isso pode aí gerar outros problemas. Mas então, estamos combinados, olha, se você está falando em prazo de validade, 60 dias está muito bem conservado, tá? E o principal é você elaborar aí, né, conseguir elaborar antes de você preparar a marmita do seu cão, você saber exatamente o espaço que você vai ter disponível no seu freezer sem atrapalhar a sua vida para você armazenar a comidinha do seu cão. Se vai ser 1 semana, se vai ser 1 mês, se você consegue os 60 dias, né? Parabéns aí pra você se você consegue. Bom, gente, eu espero ter colocado aqui, né? Essas foram uma das principais perguntas que a gente recebe, tanto de aluno quando começa o curso, tanto quando a gente abre caixinha de pergunta lá no Instagram. Espero que você tenha gostado do vídeo e aí já sabe, né? Deixa a gente saber que você gostou, deixa o seu joinha, segue o nosso canal, compartilha com outros amigos seus que também são tutores apaixonados. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!